sujeitas a isso. E não se trata só de coisas como de posições, né, de títulos, pessoas que cobiçam títulos, que cobiçam posições, não apenas no mundo secular, mas também pode acontecer dentro de igrejas, pessoas que cobiçam a posição de outra pessoa. Enfim, é um sentimento terrível e que nós encontramos aqui na palavra várias pessoas, como nós temos estudado, que tiveram experiências tristes, danosas para as suas vidas espirituais por causa desse sentimento. E nós vamos então, nessa manhã, tentar falar sobre os filhos de Eli, que foram cobiçosos, sobre Saul e sobre Acabe. Que o Espírito Santo nos dê graça para que a gente possa ministrar tudo aquilo que Ele tem para nós nessa manhã. Então, vamos para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Aleluia. Irmãos, graças a Deus que Deus nos deu essa graça de termos estudo da palavra, amém? Às vezes a gente vendo algumas programações em alguns lugares, aos poucos a escola bíblica vem sendo tirada das programações. E nós precisamos da palavra, amém? Tem culto e tudo, mas esse momento aqui nosso, que nós temos 1 hora e pouco para estar ministrando a palavra, é um tempo muito precioso. Então, 1 Samuel 2, versículo 12, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Amém? Então, quem eram esses dois jovens? A Bíblia fala o nome deles, era Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. O sacerdote ele já era bem avançado de idade, nessa época aqui, desse trecho que nós estamos lendo, ele já tinha por volta de uns 90 anos de idade. Nós sabemos que ele ministrava ali no templo, era o sacerdote. Foi ele que viu Ana fazendo aquela oração, clamando por um filho. Ele liberou a palavra para Ana, uma palavra profética. Ela teve Samuel, Samuel foi apresentado no templo e Samuel foi dedicado ao Senhor e foi criado ali junto com o sacerdote Eli. Mas ele tinha esses dois filhos e eles não temiam a Deus. Eles não tinham o menor temor a Deus, mesmo estando dentro da casa de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo sido ensinado nos caminhos do Senhor, eles não tinham temor. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Significa que eles eram indignos. Significa que eles eram malignos. Naquele tempo, esse nome de Belial já representava o diabo. Então a Bíblia diz, isso é muito forte, irmãos. A pessoa ser denominada por essa expressão. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. E aí, no versículo 13 diz: Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, metia-o na caldeira ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia até Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Olha a situação. Antes de oferecer, Deus já tinha estabelecido uma lei sobre os sacrifícios. A gordura, ela teria que ser queimada, porque a fumaça daquela gordura, ela subia para Deus como um símbolo. Nós sabemos que o Antigo Testamento, ele é a sombra do que iria acontecer no Novo Testamento. É um ensinamento para nós
do sacrifício de Cristo, do papel da igreja, da nossa vida como cristão. Então, significava um sacrifício que era oferecido a Deus como oração. A Bíblia diz que as nossas orações, elas sobem como um aroma suave diante de Deus. Então, antes de qualquer coisa, aquela gordura tinha que ser queimada. Aquela carne tinha que ser oferecida a Deus. Existia uma lei. Nós encontramos em Levítico, nós encontramos em Êxodo, o Senhor ordenando e disciplinando todo esse trabalho no templo. E então aqueles rapazes, eles cobiçavam aquelas comidas gostosas, aquela carne, eles não queriam saber. Antes que mesmo que estivesse cozida, eles chegavam lá, os sacerdotes, as pessoas encarregadas ali do trabalho no templo, estavam fazendo sacrifícios e eles não tinham o menor temor de chegar lá, pegar um garfo, procurar o melhor pedaço e pegar para si e comer. Isso era uma afronta à santidade de Deus. Isso era uma afronta ao santuário de Deus, ao templo de Deus. Então eles estavam se colocando em posição acima de Deus. Porque, amados, nós entendemos aqui pela palavra que todo o melhor que nós temos deve ser primícia para Deus. Amém? Primeira pessoa que nós falamos pela manhã é com o Senhor. Não é verdade? Em relação às nossas finanças, a primeira parte a gente tira para o Senhor. Ele deve ter a primazia em nossas vidas. E Deus já ensinava isso. Ele diz, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Então Deus, ele deve sempre ter o primeiro lugar em nossas vidas. Se existe alguma coisa em nossa vida que toma o lugar de Deus, nós precisamos sondar o nosso coração e sacrificar aquilo ao Senhor. E pode ser muita coisa. Então, eles cobiçavam. Dentro deles existia o espírito de glutonaria, que também é uma obra da carne. O glutão, que ele não tem domínio próprio sobre a comida. Né? Não sei se você já teve experiência com pessoas assim, que vai chegando a hora do almoço, parece que começa um bicho a comer dentro do estômago, e aquela pessoa vai ficando impaciente, inquieta, nervosa. E se ela vai comer na casa de alguém, a comida demora um pouquinho, atrasa meia hora, aquela pessoa já fica de um lado para o outro e não sei o quê. E aí coloca a mesa ali, se for orar e a oração demorar, aí pronto. Né? Aí é que o negócio fica esquisito. Não é verdade? Uma pessoa estava me falando ontem que tinha um irmão de uma igreja, e toda vez que ia colocar o almoço, davam oportunidade para esse irmão orar. E ele ia orar, e ele orava, que a comida esfriava. E falava de tudo que tinha que falar. E quando foi um dia, tinha um jovem lá, e ele já ia para orar, o jovem falou assim, hoje você não vai orar não, hoje quem vai orar sou eu. Senhor, obrigada porque o Senhor é bom e o diabo não vale nada. Amém. E aí já foi servindo a comida. É claro que a gente tem que ter sabedoria. Na hora de um almoço, né, você não vai fazer aquela oração, é tão espiritual que você vai orar por todas as nações da terra, vai falar todos os versículos do Salmo 119, porque não tem condições. Principalmente se tiver gente que não é crente. Que a pessoa vai ficar com raiva. E Deus nos dá sabedoria. Não é verdade? Senhor, abençoa esse alimento, obrigada pelas mãos que fizeram, quebra toda a contaminação, abençoa a mesa do pobre, da viúva. Amém, glória a Deus. Nós te damos ações de graças por termos uma mesa farta, em nome de Jesus. Mesmo que não seja farta, que seja água. A missionária que esteve aqui sexta-feira, ela disse o seguinte, olha só,
uma semana sem nada dentro de casa. Nada. Nada, nada, nada. Aí, de manhã ela ia para a oração, orava, botava o joelho no chão, orava, orava, orava. Aí quando os meninos, mãe, e aí, mãe, como é que vai ser? Aí, a gente não tem nada, mãe, e tal. Aí ela falava assim, ela ensinou os meninos, pequenininho. Meu filho, nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir a geladeira e dar 3 glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aí disse que ela abria a geladeira e falava, glória, glória, glória. Fechava a geladeira. Aí os meninos tudinho assim. Os meninos dela são ungidos, cheios de fé. E uma irmã de longe, Deus falou com essa irmã, que a geladeira da irmã, à noite, Deus mostrou num sonho, ela indo visitar a irmã e abrindo a despensa da irmã e a geladeira da irmã, não tinha nada. Nada, nada, nada. E ela não acreditou, porque ela via aquela irmã alegre na igreja, pregando. Quem estava aqui sexta-feira viu como ela é alegre. Alegre, pregando e arrumadinha. E ela falou assim, Deus, esse sonho não é de ti. Porque aquela irmã, ela anda arrumadinha, naquela alegria toda. Não tem como uma pessoa ficar com a geladeira vazia, passando necessidade e ficar daquele jeito na igreja, Jesus. Não tem como. E o Senhor falou assim, vá lá na casa dela. Aí ela pegou e foi de uma cidade para outra, pastor. De uma cidade para outra. E aí quando chegou lá na casa dela, irmã, tá tudo bem? E ela tinha, naquele momento, ela tinha acabado de fazer isso. Meus filhos vão lá na geladeira e abre a porta da geladeira e dá 3 glórias a Deus. E aí, tá tudo bem, amada. E a mulher foi para ver. Aí falou assim, irmã, eu queria beber água. Você me dá licença de eu ir lá na sua geladeira? Porque ela ficou tão impressionada com o sonho, que ela falou assim, não, eu mesmo quero ir lá e abrir aquela geladeira. E aí ela foi lá, abriu a geladeira e falou assim, irmã, pelo amor de Deus, o que é isso? Irmã, não tem nada aqui, minha irmã. Me mostra a sua dispensa, porque eu vim aqui, porque eu não estava acreditando. E começou a chorar e falar em línguas. E foi aquele mover e falou assim, olha minha irmã, Deus me deu um sonho, mandou eu vir aqui, eu vi a sua geladeira desse jeito, eu não acreditei. Minha irmã, como pode uma coisa dessa? Pegou a irmã, levou para o supermercado, fez uma compra assim para mais de 3 meses. Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Eu fiquei assim, impressionada, porque eu sei que Deus faz isso. Eu sei que Ele faz. E eu vou te dizer nessa manhã, se Deus tocar no seu coração, para você sair da sua casa, ir na casa de alguém, fazer uma feira, faça. Porque vai ser uma experiência para a sua vida. Vai ser uma experiência para a sua vida. E Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. É melhor ter para dar. Não é verdade, amados? Que coisa tremenda. Deus cuida de nós. Então, aqueles moços, eles eram maus e eles eram imorais. Por isso que a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Cobiçosos, não é verdade? Eles eram glutões. Não tinha nenhuma modéstia no coração daqueles rapazes e eles eram imorais. Vamos para o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Então, irmãos, aqueles rapazes, eles não tinham o menor temor de Deus. E eles pegavam as mulheres que estavam ali, segundo a história, eram pessoas que iam servir, eram vendedoras, vários tipos de mulheres. Eles pegavam aquelas mulheres e eles entravam na igreja e iam manter relações sexuais com as mulheres dentro da igreja. Vou falar assim claramente, porque você lê aqui, né?
para a gente entender mesmo o que eles faziam. Então eles eram imorais e não tinham o menor temor de Deus. Diz. Seus filhos faziam a todo Israel de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Amém? Por favor, abre em Provérbios 7, versículo 2. Vamos ler um pouquinho de Bíblia. Quem encontrar pode ler. Glória a Jesus. Provérbios 7, versículo 2. Guarda os meus mandamentos e viverá, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Amados, no sentido da língua hebraica, esse guardar é entesourar. Nós imaginamos que ele tem ensinado a palavra para os seus filhos. Mas quem recebe, a Bíblia diz que deve guardar, deve entesourar. Algo que nós guardamos como tesouro, nós temos um cuidado especial. Se você tem uma joia muito cara, você não vai pegar e deixar jogada assim em cima de uma mesa, em qualquer lugar. Há todo um cuidado. E assim é esse cuidado que a Bíblia nos fala, que nós devemos ter com a palavra de Deus. Entesoura, guarda, com temor. Eles não faziam isso. Eles não tinham temor. Entesoura, guarda, cuida disso dentro do teu espírito, que o teu espírito seja como aquele cofre, que você vai tendo todo o cuidado com a palavra de Deus, que é preciosa, para que você permaneça com ela dentro de você. E ela, dentro de nós, ela gera vida. Amém? Então, eles não só pecavam, como faziam os outros pecar também. Alguém abra para mim Mateus 5,19. Mateus 5,19. Quem encontrar pode ler. Aleluia. Então o próprio Jesus, ele ensinou, amados, que aqueles que fizessem outros pecarem seriam considerados pequenos. Mínimo no céu. Então, o que aconteciam? Eles não temiam a Deus, eles eram cobiçosos e eles faziam as outras pessoas pecarem. Porque as pessoas estavam falando, aquelas pessoas estavam vendo, aquelas pessoas estavam falando e aquilo gerava uma insatisfação, uma coisa terrível, né, naquele povo. E era o povo de Deus. Amém? Então, quando Deus fala para que nós possamos guardar a palavra como tesouro dentro do nosso espírito, é porque Ele quer gerar dentro de nós ideais nobres. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus para nós, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. E quando nós temos os pensamentos de Deus que são revelados na palavra dentro do nosso espírito, eles geram dentro de nós ideais nobres, ideais santos, porque nós passamos a desejar aquilo que Deus deseja. E Deus, como Pai, Ele deseja o melhor para os seus filhos. Amém, amados? Então, Eli, falando sobre Eli, ele guiou o povo de Israel ali por 40 anos, né? Ele era um homem bom, ele não adulterava, não roubava, ele era pacífico, mas já no final da vida dele, ele teve uma decadência, uma fraqueza.
Ele teve uma fraqueza, por quê? Porque a forma como ele falou aqui, como ele falou com seus filhos, foi uma forma branda. Ele sabia o que ele deveria fazer, a disciplina que ele teria que dar para os seus filhos. E ele não fez assim, né? Ele soube do pecado, as pessoas falavam, ele chegou aqui, olha, e no versículo 23 do capítulo 2 de 1 Samuel, que é o texto que a gente está estudando nessa manhã, diz, e disse-lhe, por que fazeis tais coisas? Porque de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Olha o que a referência que ele fez. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Então, tem uma fama em relação a vocês e tal, mas cadê a atitude? Ele falou, mas não foi com rigor, não foi acompanhado de atitude. Aí no 25 diz, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Deus, a afronta desses jovens contra a santidade de Deus, já tinha chegado no limite. Já tinha chegado no ponto do juízo. Então, naquele momento, já cessou. Nós sabemos que existe a misericórdia de Deus, a bondade, a longanimidade, mas chega num ponto que Deus sabe que aquela pessoa, ela rejeita. É ela mesma que rejeita. Então chega na justiça de Deus. Aí a justiça de Deus tem que se manifestar. Amém? Porque Deus é justo. Ele tinha o manto para guiar Israel, mas ele não usava da autoridade desse manto para poder guiar os seus filhos e para poder tratar com o pecado. Ele era tolerante com o pecado. Ele tolerava o pecado. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu já estudei aqui com os irmãos o ano retrasado sobre as 12 transgressões. E uma das pessoas que nós estudamos foi sobre Eli. E cada vez que a gente lê esse texto aqui, nós como líderes, nós precisamos nos colocar na presença de Deus e pedir para Deus sondar o nosso coração. Porque nós temos uma tendência de sermos misericordiosos com os de dentro e não termos a mesma misericórdia com os de fora. Isso aqui é muito sério. Deus tinha dado um manto. Então nós tememos e trememos diante da santidade de Deus, porque, irmãos, é difícil nós enxergarmos falhas em nossos filhos. Não é verdade? É difícil, porque a gente sempre age com o coração. E na hora da repreensão, muitas vezes a nossa tendência é essa. Você está vendo, tem uma coisa grave, tudo, mas nós toleramos. E foi esse o motivo aqui do fracasso de Eli, já no final da idade. Isso acontece muito com alguns pastores que são uma bênção, uma bênção, uma bênção. E já no final do ministério, começa a abrir guarda para coisas que não abria antes e tolerar coisas que Deus não tolera. E o Senhor tem nos ensinado que tudo aquilo que Deus não tolera, eu não posso tolerar. Não é verdade? Tudo aquilo que aborrece o coração de Deus deve aborrecer o meu coração. Existem momentos em nossas vidas que nós olhamos para determinadas coisas, nós estamos tão cheios da presença de Deus que nós não suportamos. Hoje, se você olhar para o mundo, algumas coisas, não tem coisa que você não suporta, mas é porque você tem o Espírito Santo de Deus, e aquele sentimento que você tem é o mesmo sentimento do Espírito. Existem coisas que estão acontecendo que são abomináveis aos olhos do Senhor. Então a Bíblia diz que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não é verdade? Muitas vezes a gente tem rigor com alguém, né? E dentro da nossa própria casa nós suportamos. E eu
já coloquei essa madrugada, eu já orei, falei, Senhor, sonda a minha vida, sonda o meu coração. Essa noite eu perdi o sono por volta de 1h50 e fui orar e ler a palavra até 4 horas e eu estava pedindo a Deus, Senhor, sonda o meu coração. Eu não estava conseguindo dormir, comecei a orar, falei, Senhor, se tem alguém precisando nesse momento, não discerni, mas orei em línguas para que essas vidas fossem alcançadas, se fosse comigo algum laço, esse é o papel do intercessor, amém? Intercessor, quando ele perde o sono, é para orar. Ora, não sabe o que vai orar? Ora em línguas. Ora pelas pessoas, ora em línguas e pede. E eu estava falando, Deus, isso aqui são coisas sérias demais. E a palavra é uma espada. Ela sai da minha boca como espada, mas sobre a minha vida tem uma espada. Eu sou a primeira. E a Bíblia diz, queridos, que o rigor para quem ensina é bem maior. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu tenho filhos. Nós temos líderes na igreja que nós discipulamos. E quantas vezes nós não temos coragem de falar determinadas coisas que nós sabemos que tem que falar. A disciplina de Deus, amados, é corretiva. E muitas vezes nós tememos porque às vezes as pessoas são melindrosas, são doentes e não estão preparadas para ouvir aquilo. Mas acontece que a palavra de Deus, ela vem e corta, mas ela também cura. E a gente precisa entender que os melhores amigos são aqueles que olham para nós e nos falam a verdade. O pastor Edilson olhar para mim e falar, pastora Ana, olha, isso aqui, vamos colocar diante de Deus que isso não procede. É o meu esposo, pastor Carlos, que quem nos ama, as melhores pessoas para observarem as nossas falhas e para nos ajudarem numa correção, primeiro são as nossas famílias, as pessoas da nossa casa, que estão mais próximas de nós. Os irmãos, nossa cobertura espiritual. Não é verdade? Então isso aqui é muito sério. Ele era bem intencionado, mas ele foi fraco ao lidar com o pecado dos outros. Tolerou. Então, 3 erros nós encontramos nele. Ele era tolerante demais com o pecado, ele permitiu que aqueles homens imorais permanecessem na casa de Deus praticando orgia. Então isso foi muito forte. Esses rapazes, eles tinham a mente cauterizada. O pecado, ele cauteriza a mente. Alguém já disse que uma mentira dita por várias vezes, ela se torna verdade para quem ouve. A pessoa que vai para o espiritismo, ela ouve falar do karma, da outra vida para pagar pecado, não sei o quê. Ela ouve tanto aquilo, ela lê tanto livro de Allan Kardec, que aquilo para ela é uma verdade, ela não admite de jeito nenhum. Porque é uma mentira, mas por ela ouvir tanto aquela mentira, para ela se tornou uma verdade. E aí a pessoa fica com a mente cauterizada. Então nessa manhã que o Espírito de Deus, ele possa tirar toda cauterização da nossa mente. Toda fortaleza, as fortalezas na nossa mente, elas são geradas por coisas que nós vamos recebendo desde o nosso ventre, a infância, a adolescência, a juventude, nós crescemos com aquilo ali e se torna fortalezas em nossas mentes. E as fortalezas, elas nos fazem ser religiosos. Quanta religiosidade existe dentro de nós e que nós precisamos arrancar. Então que Deus nessa manhã venha tirar toda a cauterização da nossa mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós somos filhos e nós temos a mente de Cristo. E é com essa mente que nós queremos ser conduzidos e guiados. Amém, amados? A outra falha dele é que ele era tímido demais. Ele já estava idoso, debilitado e cansado para repreender de uma forma mais enérgica os seus filhos. Agora nós sabemos, irmãos, que a idade ela traz a fraqueza física, pode trazer, mas ela não traz a fraqueza espiritual. Pelo contrário,
A experiência de homens e mulheres de Deus que andam longos anos servindo ao Senhor mostra com o decorrer dos anos uma grande experiência, uma grande unção, uma grande sabedoria, um grande poder de Deus. Aleluia. Um grande poder de Deus. Deus está me fazendo lembrar aqui da tia do pastor Silas, da M Norte, da Assembleia de Deus. Uma mulher que foi criada no Evangelho, trabalhando para o Senhor anos e anos, e morreu de idade avançada. Deus deu para ela muitos anos de vida. E uma mulher tremenda que nos últimos dias da sua vida, Deus usou. E na hora dela partir, Deus falou tudo. A Bíblia diz que Deus revela tudo aos seus filhos. E na hora dela partir, ela chamou todo mundo, fez uma reunião e disse: olha, os anjos já estão aqui. As carruagens de Deus já estão aqui. Eu não quero que ninguém chore, por favor, é alegria. Olha que coisa linda. Uma pessoa farta de dias, farta de unção, farta de sabedoria. Isso foi tão real na vida dela que o pastor Silas, ele é um homem tremendo na palavra. Ele é um homem tremendo na palavra. Há uns 5 anos atrás, eu sabia que ele já sabia de cor 2.800 e tantos versículos da Bíblia. Aqui em Brasília, em termos da denominação dele, ele é considerado um daqueles que estão no topo em termos de conhecimento da palavra. E uma pessoa simples, cautelosa, zelosa. Ele foi para os caminhos do Senhor com 14 anos. Foi criado dentro da igreja e eu acho que a irmã Gel, você conhece ele? Conhece, né? Ele estuda tanto a palavra na madrugada que deu aquelas olheiras nele. Sabia que ele estudava assim na madrugada. Ele tem uma biblioteca muito grande e eu quero que ele venha aqui ainda na CMA para dar um estudo sobre Nova Era. Ele ele dá muito estudo nesse sentido. E ele tem os olhos assim fundos e com olheira de tanto estudar, pastor Edilson. Ele ama a palavra de Deus, né? E a idade, como eu disse, ela pode trazer fraqueza física, mas não espiritual. Amém? Pode trazer. Não é essa a vontade de Deus. Amém? E a outra falha dele é que ele demorou demais a repreender os filhos. Ele tardou nessa repreensão. Ele pensou que pelo fato dos filhos terem sido criados na igreja, né, e serem filhos de sacerdote, eles também tinham que servir a Deus, eles seriam fiéis. Mas isso não aconteceu. Porque Deus, a Bíblia diz aqui, nós lemos que Deus já os queria tirar dessa terra. E aconteceu porque ele foi repreendido. A Bíblia diz, queridos, que Samuel foi acordado por Deus. Deus deu uma palavra para Samuel e mandou Samuel repreender Eli. Vamos ler aqui. No versículo 27. Olha o que Deus falou usando Samuel. Veio um homem de Deus e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Irmãos, isso aqui é sério. Deus está falando assim: olha, eu dei para você o privilégio de ser o meu sacerdote. Para mim e para você, Deus nos fez um sacerdócio real, é um privilégio. É uma honra, nós precisamos valorizar isso. Deus nos concedeu. E para ele estava falando: olha, eu dei para você o privilégio de você subir ao meu altar.
Deus entregou para nós, para os pastores, essa honra, esse privilégio de subirmos ao altar de Deus. Por isso que nós não podemos subir de qualquer jeito, sem ter uma palavra, sem ter buscado a face de Deus. Porque Ele está contando conosco, assim como Ele deu para você o privilégio de ser um intercessor, de subir ao altar de Deus em oração, de ser um introdutor, de ser um diácono, de ser uma diaconisa, de ser um servo. Ele deu, irmãos. Ele deu. Ele confiou o Espírito dele, esse ministério em nossas mãos. Que coisa tremenda. Te dei para você queimar um incenso. Aqui significa oração. Ele nos chamou como sacerdotes para queimarmos incenso de oração e de adoração na presença dele. Né? Para trazer a estola sacerdotal perante mim. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares. Então, quando nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá, nós pisamos. Eu não quero não, eu não vou fazer isso não. Quando nós agimos assim é porque nós fazemos na alma. Quando nós servimos a Deus na alma, nós fazemos assim. Mas quando nós servimos a Deus no Espírito, aí nós valorizamos aquilo que Deus nos deu. Mas a alma, ela se bate com outra alma. Ela se depara com situações que a alma fala mais alto. E aí ela age no nível da alma. Eu não quero saber, e está vendo a pessoa, não está vendo Deus, e aí larga, abandona. Quantas e quantas pessoas serviram a Deus na alma e hoje estão no mundo? Por causa de decepção, né? E aí Deus vai e fala, e lá no 30 o Senhor diz, porque diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei. Diga, eu honro o Senhor, e o Senhor me honra. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Então Deus aqui traz a sentença para Eli e a descendência de Eli. E diz, ser-te-á no 34, ser-te-á por sinal o que sobrevirá aos teus 2 filhos, a Ofne e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E isso aconteceu, mas na frente nós encontramos, lá no capítulo 4, a partir do versículo 5, que eles foram mortos no mesmo dia. E depois então veio a morte de Eli, lá no versículo 12. Então, queridos, a cobiça, ela é uma maldição dentro da vida da pessoa. Ela passa por cima de todo e qualquer sentimento. Ela desconhece a Deus, neutraliza, cauteriza a pessoa por causa da cobiça. Nós lemos lá o texto de Tiago que fala que leva a pessoa à morte. O desejo de ter. É como um abismo que chama outro abismo. Aquela cegueira espiritual que a pessoa... O Deus da pessoa é o dinheiro. O Deus da pessoa é a posição, é o cargo. O Deus da pessoa é ter aquele carro magnífico, é ter aquele apartamento maravilhoso. É o Deus. Ela fica obstinada, ela passa por cima de tudo. Ela mata. Se ela não mandar matar pessoas, que a gente vê aí tantos crimes que acontecem no meio dos grandes, no meio dos pequenos, tantos crimes acontecem. Ela mata a família com sentimentos, passa por cima, mata, destrói. Isso tudo por causa da cobiça. Então, se você identifica esse sentimento na sua vida, na vida de alguém que você conhece, começa a orar nesse sentido. A pessoa está agindo assim, a consequência disso na vida da pessoa é a cobiça. Então, ora em cima disso. Ora em cima disso, porque Deus, Ele nos atende. Amém? E nós vimos aqui que o resultado é morte.
Foi a morte espiritual deles, a morte física e a morte de toda uma geração. Deus apagou. Falou assim, olha, vou apagar por causa da cobiça, por causa da imoralidade, por causa da falta de temor a Deus. Se a pessoa não teme a Deus, ela já tem esse sentimento maligno, acaba mesmo o sentimento em relação a Deus. Ela até parece que é temente a Deus. Até parece que é. Canta para Deus, oferta para Deus. Mas dentro dela, aquela ganância cega. Eles estavam cegos. E nós vamos ver aqui na vida de Saul também como que isso aconteceu. Então, que o Senhor possa nos revelar, que Ele possa nos orientar e que a gente não se conforme com nada disso, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos ser satisfeitos com o nosso soldo. Tendo que comer, tendo que vestir, nós devemos estar satisfeitos. E mesmo que não tivermos a geladeira com água, a gente abre e dá 3 glória a Deus. Que Deus providencia, amém? Glória a Jesus. Existem pessoas que dão a alma para o diabo. Quantos artistas na televisão que dão a alma para o diabo para poder ter fama, que também é uma forma de cobiçar a fama. Dá a alma, vende a alma. Ele entrega para o diabo para ficar na eternidade com o diabo rangendo e chorando dentes, porque aqui ele quer viver poder, fama, quer ser importante, quer mandar nos outros, quer estar acima, quer ter o nome conhecido. Para que ter o nome conhecido? Quem tem que ser conhecido na nossa vida é Deus. As pessoas precisam ver em minha vida e na sua vida Jesus. É a melhor riqueza, é a maior glória. Ontem eu falei para o apóstolo lá que estava ministrando, depois que ele ministrou a unção, o batismo com o Espírito Santo naqueles jovens, ele ajoelhou e começou a chorar, e ele só veio para ele só atendeu esse nosso pedido porque Deus falou com ele. O apóstolo Paulo Tércio, ele tem várias igrejas, o ministério dele é grande e ele está numa maratona muito grande pregando em várias igrejas. Ele veio do Acre direto para cá, para Brasília. E quando a pastora Iranice mandou o e-mail convidando, ele falou assim, olha, eu vou orar. E ele falou, Deus, humanamente eu não posso. E Jesus falou com ele, você vai, porque eu tenho um povo precioso ali, eu quero que você ministre sobre eles. E quando terminou a ministração, ele se ajoelhou e começou a chorar. E ele falou comigo, pastora, não existe coisa mais tremenda na vida de um homem do que essa graça dele ser um instrumento de Deus. Porque o diabo, ele quer colocar em nossas vidas peso. Ele fala assim, ó, isso aí que você está fazendo não está valendo nada, é pouco. Não tem reconhecimento, não serve. Mas, irmãos, nós sermos representantes do Senhor aqui, intercessores, poder levantar as mãos, Jesus, abençoa hoje aquele órfão que está passando necessidade. Jesus, aquelas crianças que estão na rua, dormindo no papelão. Aqueles presos, Senhor, que estão ali na papuda. Senhor, debaixo de uma opressão. Envia, Senhor, uma graça sobre eles para que eles sejam alcançados pelo poder da Tua palavra. Senhor, visita esse meu vizinho do lado que chega embriagado em casa e tortura seus filhos, tortura a sua esposa. Isso já é tremendo, irmãos. Você ser um instrumento de bênção na vida de alguém. Amém, amados? Então vamos para o segundo personagem, que é Saul. O nome dele significa solicitado no hebraico ou esmolador, aquele que pede esmola. Ele foi o primeiro rei de Israel. A história dele começa em 1 Samuel. Você vai só para frente um pouquinho, no capítulo 8. Capítulo 8. Vamos acompanhar aqui o Samuel, aquele filho de Ana, que foi criado no templo. Deus levantou como sacerdote, como profeta. Naquele tempo não tinha rei.
E o que governava tudo, o que dirigia, era a palavra de Deus. O povo estava debaixo de um governo teocrático. Deus é quem dava a lei e o povo era regido por aquela lei. Eli morreu, Samuel continuou ali como profeta de Deus. Quando eles tinham dificuldades, eles iam até Samuel. Samuel orava, consultava a Deus. Deus dava a direção e aquele povo andava em vitória. Andava em vitória. Embora nós sabemos que eles passavam lutas, os filisteus, os amalequitas, eles perseguiam o povo de Israel. Mas quando eles estavam ali, debaixo desse governo, Deus estava dando vitória. Você pode ver no capítulo 7, contando, depois você pode ler em casa, Deus dando vitória para o povo de Israel contra os amalequitas. Mas o povo de Israel não estava satisfeito com o governo de Deus. Eles chegaram para Samuel e disseram assim: Samuel, nós queremos um rei. Levanta um rei sobre as nossas vidas. E Deus foi e falou com Samuel. Samuel ficou triste, porque eles estavam rejeitando a lei de Deus, eles estavam rejeitando a palavra de Deus, eles estavam rejeitando o governo de Deus. Então Samuel ficou triste diante desse pedido deles e Samuel foi consultar o Senhor. No versículo 7 do capítulo 8, não vai dar para a gente ler tudo, tá, irmãos? Mas você depois lê o capítulo do 7 até... Lê Samuel todo, que aí você vai ver a história, né, de Saul, tem que ler tudo. Então, no versículo 7 do capítulo 8, olha o que Deus disse. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Irmãos, isso aqui é forte. Quando eu rejeito um ensinamento que está dentro da palavra de Deus, que Samuel, ele é que dava os ensinamentos. E aí as pessoas diziam assim: nós não queremos isso aqui. Nós queremos que você constitua um rei sobre nós. Nós não queremos a palavra desse profeta. Nós não queremos outra pessoa que se levante, um governo que se levante sobre nós. Então Deus diz assim: olha, eles não rejeitaram a você que está ensinando, mas eles rejeitaram a mim, porque eles rejeitaram a minha palavra. Isso é muito forte. Tem gente que diz assim: está pregando isso aí, se é Bíblia. Confere na Bíblia. Está dizendo que é daquele jeito. O pastor vai e ensina daquele jeito. Ou o pai ensina daquele jeito. E a pessoa diz assim: não, eu não aceito isso aí não. Não tem que ser desse jeito não. Não está rejeitando a pessoa. A minha cobertura espiritual, o apóstolo Géser, ele dá uma direção, é bíblica. Mostra, me prova na Bíblia que é desse jeito. Aí eu não estou aceitando esse negócio que ele está falando para mim, não. Eu estou rejeitando a palavra, o meu negócio não é com ele. Ele é um instrumento de Deus para me cobrir, para me trazer a direção. É um instrumento, mas eu não estou rejeitando ele. Estou rejeitando a palavra. Aí vai, vamos ler aqui versículo 8. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Então Deus está falando: olha, eu abençoei, mas eles tomaram para si outros deuses e estão fazendo isso com você. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Aí Deus diz: olha, Samuel, é o seguinte, você vai dizer para eles, que você vai atender a voz deles, vai levantar um rei sobre eles, mas você vai dizer para eles que o rei vai ter esses direitos, solenemente. Aí olha os direitos. Irmãos, isso aqui parece até que está acontecendo no dia de hoje. Olha só, referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós.
Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante deles. Então, eles já se tornariam empregados do rei. E os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas e os vossos olivais, e os dará aos seus servidores. Deus está dizendo assim, olha, você vai constituir um rei? Tudo bem. Ele vai pegar tudo, o melhor que é seu, e vai dar para aqueles que servem a eles. Irmãos, tem alguma semelhança com os dias de hoje? Com o governo que nós temos? Com os políticos que nós temos? Governam e criam leis injustas? Abriram agora mais não sei quantos 1000 cargos para vereadores? Para quê? Para tirar o que é nosso. Para usurpar aquilo que é nosso, dos nossos filhos, empregos que não são criados. É isso que acontece, a injustiça. Hoje, aqui em Brasília, um projeto enorme que estão fazendo aí para um bonde que vai sair do aeroporto para Brasília, que vai milhões, está sendo feito um empréstimo, milhões e milhões, e em plena capital do Distrito Federal, as pessoas morrendo dentro dos hospitais. Como passou sexta-feira na televisão, as pessoas em vários hospitais, fizeram a reportagem em vários hospitais. As pessoas deitadas nos colchonetes, nos hospitais, morrendo. O governo do homem é injusto. Deus tinha um governo teocrático, mas o governo do homem é injusto. Porque se nós cumprirmos a lei de Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, não existe leis injustas. Basta que o homem, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, basta que o homem que governe, ele tema a Deus, porque ele não vai criar leis injustas, e ele não vai tirar aquilo que é nosso para dar para quem está lá do lado dele. Coloca a família toda, faz os conchavos políticos e as pessoas vão enricando e vão roubando, vão roubando, vão roubando. Mas Deus vai mudar a história da nossa nação. Existe um povo que tem orado, que tem clamado, que tem buscado a face de Deus. Deus vai mudar a história da nação brasileira. Esse espírito maligno de corrupção vai sair da nação em nome de Jesus. Vai sair da nação brasileira em nome de Jesus. Nós cremos assim. Então, eu ando pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Cada vez que eu vejo uma situação dessa na nação, eu volto, foco os meus olhos e foco nas promessas do Senhor para a nação brasileira. Então, aqui, ele vai falando, Deus vai falando o que o rei vai fazer em relação às posses deles. Vai tomar as coisas, vai levar para si. E Deus então manda que Samuel atenda, e Deus mostra para Samuel quem seria esse rei, que é o personagem que cobiçou. Você vai ler depois esse capítulo, se você puder, ler o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, até chegar aqui no 10, onde Deus, ele pega Samuel e leva Samuel a ungir Saul, derrama o azeite sobre ele, significando autoridade. Capítulo 10, versículo 1. Deus unge então, foi Deus que ungiu. Foi Deus, Deus levantou, ele recebeu a unção para governar, porém, por causa da cobiça dele, no primeiro ano foi tudo bem. Foi uma bênção o trabalho dele, mas já no segundo ano começou a decadência na vida desse homem por causa da cobiça. Então vamos ler o capítulo 13, versículo de 1 a 14, quando começa aqui o declínio. Saul, ele se tornou uma pessoa arrogante, irracional, uma pessoa impaciente, e houve um declínio na vida dele.
Vamos aqui. Deixa eu ver só um versículo aqui. Capítulo 13, versículos de 8 a 14. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, amados, Deus ungiu a Saul. Nós vimos no capítulo 10, no versículo 10, que o Espírito de Deus se apossou de Saul, ele saiu profetizando. Ele foi, recebeu de Deus essa capacitação. Porém, chegou em um determinado momento da sua vida, como ele não tinha um caráter necessário para exercer esse ofício, chegou em um determinado momento que começou a manifestar nele a impaciência. Samuel tinha combinado com ele de ir até onde eles estavam na iminência de guerrear, e Samuel ia lá oferecer, porque primeiro eles ofereciam sacrifícios a Deus para poder depois ir para a guerra. E Samuel se atrasou. Segundo os estudiosos, isso se deu mais ou menos um dia, ele atrasou um dia. Não existe aqui as razões pelas quais a Bíblia não menciona porque Samuel atrasou. Mas o que aconteceu? Saul, ele ficou preocupado com o povo começou a se dispersar, ele ficou preocupado com os filisteus que já estavam se aproximando ali, e então ele não tinha essa autorização de Deus, essa unção para fazer esse sacrifício. Isso era atividade exclusiva do sacerdote. Então ele pegou e foi sacrificar. E no momento em que ele sacrificou, queimou, Samuel chegou e já viu ali o cheiro do sacrifício, animal queimado, já viu tudo aquilo ali e já foi diante dele perguntando por que ele fez aquilo. Então Deus reprovou Saul nesse momento. Vamos para o capítulo 15, versículo 9 a 19. Foi a outra falha aqui dele. Aqui é onde entra, irmãos, a cobiça de Saul. 15, versículo de 9 a 19. O que aconteceu aqui, irmãos? Ele foi para a guerra e Deus mandou que ele destruísse Amaleque. Amaleque na Bíblia tem o significado de pecado. Por isso que muitas pessoas que leem a Bíblia e não entendem, porque as coisas espirituais só discernem no espírito, as pessoas acham que Deus é ruim. Pega um capítulo desse aqui, lê e fala: como é que pode? Olha no versículo 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhes poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus falou para ele assim: olha, você vai contra os amalequitas e destrói tudo. Lá no livro de Êxodo e lá no Deuteronômio, no capítulo 7, nós encontramos Deus disciplinando essa questão contra os inimigos. Como os amalequitas, eles significam pecado, eram pessoas más,
Deus estava dizendo, olha, tudo que é mal na sua vida você tem que destruir. Você tem que tirar pela raiz e queimar, não pode ficar nada. Nada, absolutamente nada. Deus deu essa ordem para ele. Então, ele, no versículo 9, ele foi para a guerra, né, começou a batalhar, matou algumas pessoas, mas no versículo 8 e 9, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Ele pegou o rei, era para ele matar tudo. Deus falou para ele, destrói tudo. O pecado não pode ficar nada. Nada. Quando Deus disse para que o sacerdote, ele era consagrado, o nazireu, ele não podia tomar vinho. Ele não podia comer a casca da uva, nem a passa, nem o caroço, nem nada. Isso significava, irmãos, que o pecado na nossa vida, nem a aparência do pecado não pode existir. Amém? Então aqui, ele pegou o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, ele poupou o rei, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Você anota aí, quem está anotando, para ler depois, Deuteronômio 25, 19, o que Deus fala sobre isso. Então, Deus viu aquilo ali, ele deixou o pecado, ele deixou os animais, era para ele matar tudo, mas ele cobiçou. Ele cobiçou aquilo ali, ele olhou e falou assim, não, esses animais aqui, os melhores gados aqui, não, vamos levar o rei vivo. E aí Deus foi e já imediatamente comunicou a Samuel. Ele disse, olha, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel ficou tão triste que ele não dormiu, irmãos, de tanta angústia. Ele passou a noite toda clamando a Deus. Clamando ao Senhor, porque Deus disse assim, olha, eu me arrependo. Esse termo aqui, nós já falamos, ensinamos aqui na escola bíblica, que é um termo antropomórfico. É uma palavra assim meio difícil, mas dentro da teologia existem uns termos que são classificados dessa forma, que são termos que expressam de forma humana o sentimento de Deus. Porque a Bíblia diz, Deus não se arrepende. Em Números diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não se arrepende. E aqui está escrito, arrependo-me. A forma como eles encontraram ali nessa linguagem para poder expressar um sentimento de Deus de tristeza, de desprazer. Deus teve um desprazer. Eu escolhi Saul, ungi Saul, levantei Saul, agora traz essa tristeza no meu coração, porque ele não observou a minha lei. Ele não me obedeceu por inteiro. E aí, amados, no versículo 22, vamos para o 20, quando houve aquele diálogo, Samuel vai conversar com Saul sobre tudo que aconteceu, né? Deus mandou ele falar com ele. Diz assim, então disse Saul a Samuel. Samuel advertiu, por que você fez isso e tal? Ele disse, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual me enviou. O Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, e o destruí totalmente. Então ele está mentindo aqui, porque Deus disse para ele não poupar nada, lá no versículo 3. Não foi? Deus não disse para ele, olha, você não poupa nada. E ele está dizendo aqui para Samuel, não, eu segui o que Deus mandou, eu fiz. Eu fiz o que Deus mandou. E eu destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor designado para oferecer ao Senhor em Gilgal. Então, olha só o que ele pensou, ele argumentou. Não, Samuel, a gente está fazendo uma coisa boa, nós pegamos o melhor do gado ali, nós vamos lá para Gilgal e nós vamos oferecer como sacrifício a Deus.
E aí Deus vai e fala. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então ele teimou. Saul, ele teimou. E lá na frente, no versículo 30, está a cobiça dele. Veja, vamos ler aqui. Não dá, irmãos, o tempo não dá para falar tudo, que eu ainda queria falar de Acabe hoje, mas vai ficar para o próximo domingo. Versículo 30. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Então aqui, depois que Deus advertiu Saul, através de Samuel, ele disse assim, olha, Deus não tem prazer em que se faça sacrifício, ele tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Então, eu posso morrer de jejuar. Posso jejuar 15 dias, 21 dias, 40 dias. Mas se eu não obedeço a Deus, de pronto, em tudo que Ele quer, esse meu sacrifício é inútil. A Bíblia diz lá em Isaías, em vão esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é verdade? Então, Saul vem, argumenta, e Samuel diz assim, olha, você rejeitou a palavra de Deus e Deus te rejeitou. E Saul vai e agarra Samuel pelas vestes e a veste de Samuel é rasgada e Samuel vira para ele e fala assim, olha, desse jeito como você rasgou, o teu reino agora foi cortado. E aí, qual era a cobiça dele, irmãos? Ele queria honra. Ele pegou e falou assim, pelo amor de Deus, vai comigo, Samuel. Vai comigo sacrificar. Eu pequei, mas eu quero que você vai comigo para que esse povo me honre. Olha aí, irmãos, a cobiça da honra. Ele não estava importando com o pecado que ele cometeu, com a desobediência, mas ele estava mais preocupado em ser honrado. Olha a astúcia de Satanás. Querer colocar no nosso coração para que a gente espere honra e espere reconhecimento. A honra e o reconhecimento vêm de Deus. Talvez você entrou aqui hoje e não está sendo visto, não está sendo honrado, está sendo desprezado por alguém. Só você sabe no seu coração que você tem passado. Eu quero te dizer que é Deus quem nos vê, que sonda o nosso coração e que nos honra, amados. Amém? Então, ele não se humilhou. Ele cobiçou a honra. Então, chegou a destruição dele total. A cobiça, viu como sério esse assunto? Como que o livro de Provérbios, que fala tanto sobre esse assunto, foi muita coisa que a gente estudou sobre esse assunto. E como que é importante a decadência de um cara que era cheio do Espírito Santo. Saul era cheio do Espírito Santo, poderoso em Deus. E ele perdeu tudo porque ele terminou seus dias cobiçando honra. Ele idolatrou aquele cargo.